Cortou. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estou compartilhando aqui minha gravação. Então, bom dia a todos, boa tarde, na verdade, que a gente já está no início da tarde aqui. E nesse momento a gente resolveu falar de um tema assim que atualmente está entrando em evidência no mercado, vamos dizer assim, da internet hoje em dia, da internet das coisas, do Web 3.0. E a gente tem o intuito de trazer aqui mais uma reflexão do que a gente tem de possibilidades para utilizar essa tecnologia que se chama NFT para um bem social, para que trazer soluções que possam trazer igualdade a todos, certo? Falando um pouco sobre mim, fazendo minha autodescrição, sou Cláudio Raposo, sou um homem alto, forte, forte dizendo assim, sou um pouquinho gordinho, certo, gente? Mas olhos castanhos, cabelo encaracolado, utilizo óculos, utilizo barba também, e acho que da minha parte de descrição seria isso, né? Então, falando um pouco sobre mim, sobre o que é que eu faço. Atualmente estou como MVP da Microsoft em MCT. Além disso, sou arquiteto de software na CIT, instrutor da Gama Academy, e a gente tem bastante foco hoje em dia em academias acessíveis para pessoas que têm necessidades diferentes. E também sou idealizador de um projeto social aqui no Norte Nordeste, chama O Sertão Será Cloud, que visa trazer o conhecimento de tecnologia, de programação, de cloud para a região do Norte Nordeste. Passei o meu LinkedIn aí no chat para o pessoal aí também, mas está aqui meu LinkedIn para quem quiser me adicionar. E agora, sua vez, meu amor. Então, gente, olá a todos, me chamo Marina Lourenço, é um prazer estar aqui novamente com vocês, compartilhando esse assunto. Só serve fazer minha autodescrição, sou uma mulher branca, cabelos cacheados na altura do ombro, estou usando uma camisa, uma blusa de manga escura, azul escura, com bolinhas brancas. Atuo como CS Design na Century, faço parte do time de inovação do Liquid Studio. E também está aqui o link do meu LinkedIn para a gente fazer um network, fazer alguma troca após a nossa apresentação. Mas, adentrando ao assunto... Para a gente entender qual é a relevância do que seria o NFT, a gente tem que entender como é a sua... o seu entrelaço, como é que ele funciona. Por que isso? Porque isso vai trazer para a gente conhecimento de que modo a gente deve usá-los e quão é relevante essa tecnologia para o futuro da internet em si, certo? Estou mostrando a vocês uma estrutura básica que seria em formato de código e como é que se cria um bloco da blockchain. Fazendo uma descrição do que está aqui, basicamente, a gente tem um bloco onde vai ter como um contrato do que a gente vai realizar de uma transação. Entre eles temos como variáveis o index, o timestamp, o data, o previous hash e o hash. Esses dois últimos, eles são um código criptografado que serve para identificar o nosso bloco. E como é que funciona ele em si? Esse hash, a gente pode chamar ele também de Proof of Work, que seria o nome do hash que é responsável por esse bloco, mas, porém, ele tem um outro hash que ele vai fazer um apontamento para o bloco anterior. Isso traz alguns benefícios para a gente. Quando a gente constrói o nosso bloco em si, a gente garante que o dado que foi anterior a ele vai ser referenciado no bloco posterior. E isso garante com que a gente tenha menos problemas de auditar o nosso código. Aqui, que eu estou mostrando para vocês também, seria exatamente o que a gente chama de blockchain. Aqueles blocos que a gente criou
no slide passado, ele vai se tornar uma lista de blocos em que um vai fazer uma referência ao outro e a gente consegue fazer realmente como se fosse uma cadeia não, como é que eu posso dizer? Uma corrente que um liga ao outro. No caso, se uma dessas correntes se quebrar ou modificar, a gente vai mudar toda a nossa cadeia. E aí tem alguns métodos que a gente utiliza, como que a criação do nosso primeiro bloco, a criação do nosso último bloco, no caso, criação não, quando a gente pega a informação do nosso último bloco, quando a gente adiciona novos blocos na nossa cadeia. Então, para quem é desenvolvedor aqui, eu estou mostrando no formato de métodos, e no lado mostra a parte mais visual para que a gente entenda como é que ele funciona sem ter a necessidade de trabalhar na área de desenvolvimento. Mas se você olhar o desenho que está aqui, são 3 blocos, 3 quadrados, onde vai estar o nosso hash, o hash anterior, e as transações que a gente realizou dentro dela para a gente escrever aquele contrato. E aqui, o que eu estou demonstrando para vocês com código, é a aplicação final para a gente mostrar que a gente consegue validar se a nossa transação foi adulterada ou não. Ou seja, se eu adicionei o meu primeiro, eu criei minha blockchain, adicionei 2 blocos, se eu tentar editar um desses blocos, no caso, eu estou tentando editar aqui o bloco da posição 1, e mudar o texto que eu tenho dentro dele, no momento que eu for fazer o cálculo do hash, ele vai criar um hash diferente daquele que a gente espera para a nossa cadeia de blocos. Logo, quando ele for fazer a validação dele, ele vai dar como inválido ou falso. E isso garante o quê? Se alguém tentar entrar nessa cadeia aí e tentar alterar algum dado, provavelmente vai estar invalidado. E o próximo assunto que a gente vai ver vai ser exatamente como é que a gente faz essa validação numa cadeia de blockchain. Então, como é que se faz normalmente validação de transação? Quem trabalha em banco, normalmente passa por esse processo, que seria o quê? Eu faço um depósito ou faço uma retirada, vamos simplificar a nossa visão de banco. Esse depósito ele passa pelo Banco Central do Brasil, e o Banco Central do Brasil diz que é uma transação válida ou não. Ou seja, se vocês veem, tem 4 bloquinhos aqui que estão representando os bancos, e tem um bloco central que é o Banco Central, como está dito aqui. E esses bancos se comunicam de forma simultânea. Se caso o Banco Central disser que está errado, logo não haverá transação e vai ser negado. Por outro lado, se você ver no seu lado direito aqui do desenho, você vai ver que existe todos esses bancos. Imagina aqui o Banco do Brasil, o Banco da Caixa, o Banco do Bradesco, todos os bancos em conjuntos. Eles vão ter um banco de dados compartilhado em cada um desses bancos aí. E toda vez que eu fizer uma transação, ele vai consultar todos esses bancos em conjunto. Caso a maioria desses bancos considere que é uma transação válida, então o que acontece? Nossa transação se confirma e a gente adiciona um novo bloco na nossa blockchain, certo? Aqui é um pouquinho sobre um processo de como é que a gente realiza a nossa transação. Então, aquilo que eu expliquei a vocês antes, aqui é uma outra forma de a gente mostrar como essa transação através da blockchain. Então, não vou me adentrar muito dele, porque eu vou estar repetindo um processo. E agora, Marina Lourenço vai falar um pouco sobre o Web3. Tá, eu vou explanar rapidamente do que se trata a Web3. Deixa eu só passar aqui o slide. Tá. Esse slide, o que apresenta são algumas categorias das fases da internet, onde a gente tem a fase inicial, né, o surgimento da internet e a partir de um projeto militar, né, chamado ARPANET nos Estados Unidos, e que serviu inicialmente para
ser uma base de comunicação entre computadores. E após a década de 90, a gente percebe pela web 1.0, algumas páginas surgindo, tem o boom da internet, tem o acesso, né, facilitado, o surgimento até de disponibilidade, né? Muitas empresas também começam a oferecer serviços online, mas essas páginas, inicialmente na web 1.0, são páginas mais estáticas, com poucas interações. Na web 2.0, né, que surge aí na década dos anos 2000, o surgimento das redes sociais, o Facebook, temos também o YouTube e outras redes, né? Ou seja, as páginas começam essa segunda geração da web começa a surgir mais interações e começa a destacar, por exemplo, a criptomoedas, né, e o blockchain já na década de 2010, onde essa tecnologia ela começa a ser desenvolvida, por exemplo, com o Bitcoin, né, a criptomoeda surgindo principalmente com o Bitcoin, e outras, e é explorada também para questões de finanças, esse lado também, e essa tendência de contratos inteligentes que a própria blockchain, ela produz, ela propaga. Já na Web 3.0, já temos algo mais dinâmico, né, entre páginas, entre acesso também a bancos, e temos o surgimento também do NFT, né, que vamos explicar um pouco mais no próximo slide. Isso aqui você vai falar um pouquinho dessas características da Web 3.0. Posso sim. Então, sobre a Web 3.0, imagine que a gente precisa agora não só trabalhar com a parte dinâmica, de a gente ter um banco de dados, ter um back-end, mas também a gente consegue agora trabalhar com transações, tanto financeiras quanto comerciais. A gente consegue trabalhar com transações em cadeias de suprimento, trabalhar com a parte de hipoteca em si, você consegue já, tem tecnologia, já tem investimento na área de construções de novos contratos inteligentes, como a própria hipoteca. Posso dar até como um conselho aqui, em questão de contrato, temos duas soluções bastante interessantes, que é o DocSign, não sei quem aqui já ouviu, que eu criei um contrato com ele, e o ClickSign também, mas a gente consegue utilizar em todos esses mecanismos aqui, como mercado imobiliário, busca de emprego, proteção de direitos autorais, serviço médico, sistema de votação, seguradores, internet das coisas também, certo? Tá, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do que é NFT. Né? E a sigla significa Non-Fungible Token, que em português significa token não fungível. Né? E esse termo dado é um ativo digital baseado em blockchain que representa objetos do mundo real. Né? Ou seja, o NFT começa a ganhar destaque, principalmente nesse contexto de obras de artes digitais, músicas, vídeos, muita parte artística, né, onde a pessoa consegue produzir informações exclusivas. Essa realmente é a ideia do NFT. E a seguir tem um slide aqui, vou tentar descrever. O primeiro quadro, onde temos um gatinho com uma roupa vestido com uma roupa oriental, jogando videogame. No segundo quadro, um gatinho também jogando videogame, mas acredito que ele esteja talvez numa sala. E outro gatinho já numa paisagem um pouco mais aberta, em um dia ensolarado, também jogando videogame. Então, são obras de artes digitais exclusivas, onde a gente consegue ter informações que inclui, né, metadados, né, e essa é a característica do NFT, onde vai estar vinculado informações como o título, autor, a data de criação e assim por diante. E aqui temos, por exemplo, um verso, né, do que o NFT também pode ser produzido. E eu vou ler aqui para vocês. No universo da tecnologia, o TDC brilha forte, um encontro de mentes, saberes de toda sorte.
Neste repente, eu conto com rima e com primor das NFTs, inovações com tema de muito valor. No mundo digital, onde a informação se entrelaça, o TDC se destaca na grande praça. Programadores e artistas no elo de destemor. Compartilha o conhecimento, é o seu esplendor. É um caso, por exemplo, poesia também pode ser um ativo digital que a pessoa que adquire não encontra em outro lugar, não tem, é justamente uma característica própria do NFT, é algo exclusivo. A posse dos direitos autorais, no caso, né? Isso. E falando em arquitetura, por exemplo, a pessoa produzir um projeto de arquitetura, e aqui nesse slide tem um esquema de planta baixa, não é exatamente uma planta baixa, mas porque não tem medidas e outras informações referentes à arquitetura. Mas temos algumas dimensões em escala, né? E tem algumas cotas de paredes, mas, ou seja, a pessoa pode produzir até obras, né? Projetos arquitetônicos no NFT, utilizando o NFT. Então, falando um pouquinho sobre, e chegando ao tema da nossa apresentação, que acredito que é a parte central, nós vamos falar de como isso pode ser. E aqui está um estudo de caso que é o próprio mercado Bitcoin. O mercado de Bitcoin em si, ele é uma exchange brasileira, que ela está se expandindo no mercado, e ela atua na questão de transações de microativos e também do NFT. Ou seja, aqui você pode entrar nele, comprar criptomoedas, pode comprar na NFT em si, tem diversas negociações, inclusive ETFs próprios que ele utiliza. E aqui, uma das coisas que é interessante é que a gente trabalha com a questão de social e que o mercado Bitcoin está pegando muito forte nisso. Para você ver a notícia do portal Bitcoin, foi feito um acordo entre o mercado Bitcoin e a Ungtrops, em que a gente começou a trabalhar a venda de tokens para o financiamento de artes que seriam revertidas para quê? Para a vigilância territorial do povo indígena lá em Rondônia. E eles foram artes que foram de artistas renomados como Paulo Client, Denilson Baniuá e Moara Tupinambá, em que eles expuseram suas obras e a maioria desse valor, eu só digo a vocês que 4,5 provavelmente foi de transação, que é uma taxa que normalmente toda blockchain cobra para você fazer uma transação, e muitas vezes não é revertido para a própria empresa, mas 95% foram para eles. E o mercado Bitcoin também, nessa primeira edição do NFT Rio, ele criou um leilão onde ele fez também a distribuição de NFTs através de leilão buscando apresentar projetos de impacto social, certo? E aqui tem uma terceira notícia que pessoas já vêm falando sobre isso, e aqui está o e-investidor do Estadão, onde tem um artigo do Fabrício Tota, que ele fala sobre a questão do NFT e o impacto social, de como ele pode ser utilizado para o apoio de causas urgentes, como isso pode ser a questão de tecnologia, pessoas com vulnerabilidade social, entre outros também do nosso dia a dia, certo? E aí, lembrando daquele marketplace que a gente mostrou nos slides anterior, aqui está um exemplo, por exemplo, de um que foi vendido pelo próprio mercado Bitcoin, em que foi uma doação para o Educa Mais, que é uma organização social, em que visa fazer o quê? Integrar pessoas crianças em vulnerabilidade social à questão da tecnologia, acesso ao metaversos e essas tecnologias de hoje em dia. Deixa eu ver aqui.
E a ideia é essa, seria a gente desenvolver novas ideias aqui, levar essas ideias para, por exemplo, estrutura como o mercado Bitcoin, ele pode estar recebendo esse apoio social de vocês, que se a gente criar um projetinho todo certo, informar para que serve. Se for para uma pesquisa também, poderia ser utilizado de novas tecnologias, soluções, por exemplo, um software que possa ajudar na audiodescrição de palestras ou eventos, ou até filmes, pode ser desenvolvido com esse tipo de financiamento. E também no desenvolvimento de tecnologias que busquem a integração e a acessibilidade de todos de forma mais eficiente. Considerações finais que a gente vai trazer aqui na palestra, acho que de primeiras de relevante aqui é que estimular vocês a desenvolverem projetos, participar, por exemplo, de hackathon ou de alguns eventos que busquem a fomentação dessas tecnologias sociais que buscam acessibilidade, e que a gente consiga integrar gerações à tecnologia em geral. E até a própria comunidade que a gente está inserida, né? Até onde a gente reside, ou comunidades também carentes, vulneráveis, para serem beneficiados também com isso. Até que a gente percebeu que houve também desenhos de crianças. E, por exemplo, a comunidade do Pilar aqui em Recife, a gente aqui é de Recife, a gente acho que talvez nem falou, a gente é de Recife, em Pernambuco, e a comunidade do Pilar também estava um projeto de desenhos, e para a venda desses desenhos também acaba sendo uma forma de auxiliar, né, beneficiar a comunidade por meio disso. Perfeito. Pronto, aqui eu vou passar novamente meu LinkedIn para vocês. Deixa eu também aqui, vou passar o de Marina também. E estamos abertos para perguntas.